Olá, bem-vindos. Neste vídeo vamos falar das razões trigonométricas do triângulo retângulo, o seno, o cosseno e a tangente. Para falarmos destas razões trigonométricas, primeiro vamos falar de algumas definições necessárias relacionadas com o nome dos lados de um triângulo retângulo. Se eu tiver um triângulo retângulo como este da figura, o maior dos lados, que será este aqui, que fica em frente ao ângulo de 90 graus, terá o nome de hipotenusa. Já os outros dois lados vão ter nomes diferentes consoante a posição em relação ao ângulo que eu estiver a considerar. Portanto, se eu considerar este ângulo alfa nesta posição, o lado que fica por baixo partilha um lado com o ângulo alfa. Fica ao lado de, e por isso vai ter o nome de cateto adjacente. Neste caso é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E o lado que fica em frente, do lado direito neste caso, não tem nenhum lado em comum com o ângulo alfa, irá ter o nome de cateto oposto. Cateto oposto em relação ao ângulo alfa. E eu quero aqui só deixar a noção, que é muito importante, que a posição do cateto oposto e do cateto adjacente tem sempre a ver com qual é o ângulo que nós estamos a considerar. Ou seja, se eu estiver antes a falar deste ângulo beta que eu estou agora a marcar a laranja, para o ângulo beta é o lado direito, que é o cateto adjacente ao ângulo beta. E é o lado cá de baixo, que é o cateto oposto ao ângulo beta. Ok. E postas estas primeiras definições, vamos então agora falar um bocadinho sobre as razões trigonométricas, que são três. Há o seno, que é uma proporção que é igual ao cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, aqui um triângulo que vamos imaginar, tem uma hipotenusa que mede 13, este lado mede 12 e este lado mede 5, neste exemplo, em relação a este ângulo alfa, o cateto oposto é o que mede 5, a hipotenusa mede 13 e então o seno de alfa tem como valor 5 sobre 13. O cosseno é igual, a sua fórmula é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E portanto, se nós olharmos ali para a figura do canto superior direito, neste exemplo, o cosseno de alfa seria igual a 12 a dividir por 13. E por fim, a tangente é igual a cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. O que, mais uma vez, poderíamos dizer então que a tangente, que se abrevia assim para TG,
é igual a cateto oposto mede 5, cateto adjacente mede 12. E, portanto, todas estas três operações, seno, cosseno e tangente, que estamos a falar, são apenas uma proporção entre os tamanhos dos vários lados do triângulo retângulo. Estas fórmulas vão ser muito importantes ao longo da matéria da trigonometria e espera-se que um aluno as saiba de cor. Para ajudar um bocadinho, podem decorar uma pequena parvoíce, que é esta. Só cá toa, como se fosse uma palavra havaiana. São as iniciais de cada uma destas fórmulas. Seno, oposto, hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto, adjacente. E isto vai servir para se lembrarem das fórmulas. Vamos agora fazer alguns exercícios e ver como podemos aplicar esta matéria que aprendemos. Um dos usos principais é para calcularmos medidas de lados de triângulos, retângulos, em que sabemos apenas um dos lados, mas conhecemos os ângulos. Então, por exemplo, nesta figura, queremos saber o lado marcado com um C. A primeira coisa que temos que pensar é qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar. Então, se nós nos lembrarmos primeiro do só cá à toa, vamos aqui só pensar qual é o lado que temos e qual é o lado que queremos descobrir. Neste triângulo, o lado que temos é a hipotenusa, e em relação ao ângulo de 58 graus, o lado, o cateto assinalado com um C, é o cateto adjacente. Ora, então eu tenho a hipotenusa, quero o adjacente. A operação trigonométrica que relaciona as duas coisas é o cosseno, que está no nosso só cá à toa, cosseno adjacente hipotenusa. Então, nós vamos escrever que o cosseno, neste caso de 58 graus, é igual ao nosso cateto adjacente, que é o C, sobre 7. E agora, com a ajuda de uma calculadora, calculamos o valor do cosseno de 58 graus, que é igual a 0, vamos arredondar para 0,53, e com isto temos uma equação que nos vai permitir descobrir o valor do C. Então, vamos ficar aqui multiplicando os dois lados por 7. 0,53 vezes 7 é igual a C. Vamos também fazer essa conta na calculadora, que é 3,71, que é a medida do lado C. Vamos ver outro exercício do mesmo género. E vamos de novo pensar na mesma questão. Vamos pensar qual é o lado que temos e qual é o lado que queremos saber. Então, neste caso, nós temos o lado X, que em relação ao ângulo de 42,6 é o cateto adjacente, e queremos... Desculpa, eu estou a dizer mal. Nós não temos o lado X, nós queremos o lado X. O que nós temos é o lado que mede 9, que é o oposto. O X é o adjacente, como eu estava a dizer, mas o que temos é o oposto, que é 9. Portanto, temos o oposto e o adjacente. E se pensarmos de novo no só cá à toa, o que relaciona estes dois lados é a tangente, o toa, tangente, oposto, adjacente. Então, nós poderemos dizer que a tangente de 42,6 graus é igual a 9 a dividir por x.
E então vamos à calculadora ver quanto é que é tangente de 42,6. Vamos arredondar para 0,92. É igual a 9 sobre x. Se eu multiplicar agora os dois lados por x, vou ter 0,92x é igual a 9, porque aqui do lado direito, se eu multiplicasse por x, cortaria o x de cima com o x de baixo. E da mesma maneira, se eu agora dividir os dois lados por 0,92, corto este com este, e o x é igual ao resultado de 9 a dividir por 0,92, que é aproximadamente igual a 9,78. Vamos ver ainda mais um caso. E este é um caso especial, porque este triângulo não é retângulo. E as razões trigonométricas que estávamos a falar, seno, cosseno, tangente, só podem ser aplicadas num triângulo retângulo. E eu tenho a certeza que este triângulo não é retângulo, porque, como tenho os ângulos cá de baixo, posso calcular este ângulo de cima. Se eu fizer as contas, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu aos 180 tirar os 30 e os 42, vou ficar com o que sobra para o ângulo de cima, que, como podem ver, não é 90. Então, como é que posso resolver este problema? Quando os triângulos não são retângulos, o que nós devemos fazer é parti-los em bocados que formem triângulos retângulos. Ou seja, eu vou chegar aqui a este triângulo, vou desenhar esta linha que não estava cá e acabei de dividir o triângulo em dois triângulos retângulos. E agora o que vou fazer é descobrir isto aos poucos. Quer saber o lado de baixo, aquele y? Eu vou primeiro descobrir este bocadinho aqui que vou chamar x e depois este aqui que vou-lhe chamar z. E no fim basta somar para ter o y. E já agora, depois aqui no meio vou precisar de saber o comprimento desta linha azul que vou chamar c. Mas então, vamos fazer as contas aqui deste problema. Então, primeiro, se eu olhar para o triângulo só do lado esquerdo, portanto, eu se calhar vou pintá-lo só para vocês perceberem do que é que eu estou a falar. Se eu olhar só para este triângulo que eu estou agora a pintar, só pintá-lo aqui todo para saberem do que estou a falar. Portanto, olhando só para este, eu tenho a hipotenusa e eu quero saber o lado x. Então eu vou pensar nas leis do Socrates de novo e vou identificar quais são o lado que eu tenho e qual é que é o lado que eu quero. Então eu tenho a hipotenusa e o x é o adjacente. A hipotenusa adjacente é o K, o cosseno. Cosseno adjacente à hipotenusa. Então eu posso dizer que cosseno de 30 graus é igual a x sobre 10. Agora vou à calculadora ver o valor do cosseno de 30, que é aproximadamente 0,87. Noutros problemas depois vamos aprender que o cosseno de 30 é um valor que sabemos o valor exato, que não precisamos de ir à calculadora, mas não é o objetivo deste vídeo. E então,
aqui, se eu multiplicar os dois lados por 10, vou ficar com 8,7 igual a x. E já tenho a medida x. Agora, para ter o comprimento y, eu precisava da segunda parte, que é o z. E para chegar ao z, eu vou ter que fazer isto por passos. Porque o z é uma parte do triângulo do lado direito. E eu, neste momento, não sei lado nenhum do triângulo do lado direito. Então, o que vou fazer é, por etapas, eu vou descobrir aquele lado C, que pertence quer ao triângulo do lado esquerdo, quer ao triângulo do lado direito. Vou descobri-lo usando as medidas e os ângulos que saem do triângulo verde, do lado esquerdo. Descubro o C e depois irei fazer contas com as razões trigonométricas no triângulo do lado direito, no amarelo, para descobrir a medida Z. Então, vamos lá por partes. Mais uma vez, eu tenho a hipotenusa, que mede 10, quero o C, que é o cateto oposto, em relação ao ângulo de 30. Então, pensando no só cá à toa, é o seno. Vou voltar para a caneta. Voltar para a cor preta. O seno de 30 graus é igual a C, que é o oposto, sobre 10. Se eu for à calculadora ver o valor do seno de 30, é 0,5. E então, multiplicando os dois lados por 10, o C mede 5. E agora, finalmente, vamos então agora olhar para o triângulo do lado direito, agora que sabemos que o C mede 5, o C em relação ao ângulo de 42 é o cateto oposto, o Z que nós queremos saber é o cateto adjacente, e o que relaciona as duas coisas é a tangente. Aqui está, tangente oposto adjacente. E então, vamos aqui fazer a nossa relação. A tangente de 42 é igual ao C, que já sabemos que mede 5, sobre Z. Vemos o valor da tangente de 42 na calculadora. Vamos arredondar para 0,9. É igual a 5 sobre Z. Vou multiplicar os dois lados por Z e vou ficar com 0,9Z igual a 5. Se eu agora dividir os dois lados por 0,9, vou obter o valor final do Z. Z é igual a 5 a dividir por 0,9. Vamos arredondar para 5,56. Ok, agora recordando, voltando à nossa figura, nós queríamos era a medida y no lado de baixo, é igual ao x mais o z. O x tínhamos calculado anteriormente, valia 8,7. Portanto, vamos dizer y é igual a x mais z. O y é igual a, o x era 8,7, que estávamos a dizer. O z acabámos de calcular 5,56 e basta somarmos e temos os valores finais. Ou seja, o nosso y neste problema é igual a 14,26. Agora, vamos ver um outro uso das razões trigonométricas, que é, ao invés de determinarmos as medidas de lados, determinarmos ângulos. Isto é feito com a ajuda da calculadora com as operações inversas do seno, do cosseno e da tangente. Se virem aqui por cima da
tecla do seno, vê-se um bocadinho mal, mas diz seno menos 1, por cima do cosseno diz cosseno menos 1 e da tangente diz tan menos 1. E são a operação inversa, porque normalmente num seno, num cosseno ou numa tangente, nós temos um ângulo e perguntamos à calculadora qual é que é o seno, o cosseno ou a tangente desse ângulo. A operação inversa faz exatamente o contrário. Dizemos à calculadora qual é o seno, o cosseno ou a tangente e perguntamos-lhe qual é o ângulo. Então, vamos ver como é que isto funciona na prática. Por exemplo, temos aqui este triângulo deste problema da figura e vamos pensar quais são os lados que temos. Portanto, em relação ao ângulo M, temos que o 4 é o cateto, a medida do cateto adjacente e o 5 é a hipotenusa. Ora, adjacente e hipotenusa, vamos cá lembrar-nos, só cá à toa, adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então eu poderia dizer que o que eu sei é que o cosseno do ângulo M é igual a 4/5. Então o que eu posso perguntar agora à calculadora é qual é que é o ângulo cujo cosseno vale 4/5. Então eu vou aceder aqui à opção cosseno menos 1, carregando na tecla Shift, cosseno menos 1, entre parênteses, 4/5. E então eu posso indicar que o ângulo M é de 36,9 aproximadamente graus. Vamos ver mais um. Por exemplo, agora neste problema, então queremos saber a amplitude deste ângulo X. O lado que mede 8 é o cateto oposto, o lado que mede 7 é o adjacente. E se nós nos lembrarmos, então, o que relaciona o oposto e o adjacente é a tangente. Tangente oposto sobre adjacente. Então, podemos dizer que tangente de x é igual a 8 a dividir por 7. Onde o x é a tangente menos 1 de 8 sétimos. Vamos à calculadora perguntar. Tangente menos 1 de 8 a dividir por 7. E vai-nos dizer que é o ângulo de 48,8 graus. Ok. Espero que tenham percebido. Obrigado por terem visto e até à próxima.